O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grande grito em Ramá, choro e lamento. É Raquel, que chora pelos seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos assentar. Nesta liturgia, prolonga-se aquilo que celebrávamos na noite, mais clara que o dia, a noite do Natal. A semelhança da Páscoa, não obstante com menos solenidade, o Natal, na fé cristã católica, se dilata em 8 dias. Recebemos dos judeus essa tradição de prolongar um único momento festivo em vários outros. Estamos dentro da 8ª do Natal, celebrando os Santos Inocentes. Uma contradição, a celebração das crianças que ainda na sua inocência tombam diante da tirania de Herodes. Antes de aprofundarmos esta dimensão paradoxal da revelação divina que resiste à tirania dos grandes, nos atenhamos ao primeiro versículo da leitura de João, a nós oferecida nesta 8ª. Caríssimos, amados, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é luz. É muito ousado o evangelista, que escreve também 3 cartas, ao arriscar-se a definir Deus, porque Deus é destas realidades que nos escapa. Nem nós seríamos capazes de definir a nós mesmos, as pessoas com quem nós convivemos, não é? Cada um que esteja diante de uma outra pessoa experimenta aquele ditado aprendido de nossas vós, que coração humano é terra que ninguém conhece, não é? Às vezes, depois de anos de um casamento experimentado, com as contas já acertadas, surge diante de nós uma atitude que nos surpreende profundamente. Portanto, se não somos capazes de definir a nós mesmos, quanto mais a Deus. João, então, na transgressão própria da poesia ou da profecia, diz que o Deus indefinível e intraduzível pode ter um termo apropriado para nos ajudar a entender quem Ele é. Deus é luz. A luz é um elemento que aparece logo no início do livro do Gênesis. É primordial, inclusive. Surge antes que o próprio dia. A luz expressa a glória do Criador como uma primeira atriz, protagonista no grande teatro da vida. Ela é quem sinaliza a ordem. Só a partir da luz se pode dizer que há uma separação na criação entre a ordem e o caos. E a luz é um elemento essencial na nossa vida. Tanto é verdade que quando nos falta a luz, a primeira tentação nossa quando a gente vai procurar uma coisa no escuro é insistir em tocar o dedo no interruptor, né? Leva um tempo, é quase que um esforço antinatural, porque sem luz a gente não consegue ter acesso às coisas, não é? E é muito bonito porque eu creio também nesse esforço de traduzir o intraduzível. Deus que escapa às palavras, ele diz que Deus é lumen de lumine, é luz da própria luz. Portanto, assim como a luz é um elemento essencial para que nós tenhamos acesso às coisas, porque, na verdade, nós não vemos as coisas, mas a luz que é refletida pelas coisas,
Espero não estar sendo muito complexo, eu também não era muito fã de química e física, geralmente são professoras bravas, não é? Mas, retomando aquele nosso momento da escola, nós não vemos as coisas, nós vemos a luz refletida pelas coisas, tanto que no escuro nós não somos capazes de enxergar as coisas. Então, assim como a luz é que nos dá acesso àquilo que existe, e tudo que existe só pode ser percebido porque reflete luz, assim, tudo o que nós podemos experimentar nessa vida tem a ver com Deus, que é a luz da luz, a luz de todas as coisas. Se a luz é o primeiro passo para conhecer as coisas nós só podemos conhecer a partir de Deus, que é a luz que ilumina a própria luz. Nele contemplamos a luz, em vossa luz contemplamos a luz, diz o Salmo 35. E é muito pertinente porque, se vamos lá ao início do Evangelho de João, se diz que o Cristo é uma luz que ilumina todo ser humano que vem a esse mundo. É claro que é muito bonito nós irmos às praças ou colocarmos os pisca-piscas em nossas casas, mas é preciso entender o mistério do Natal como um mistério de luz, a luz que é Cristo. Nos recordar que a nossa vida é um caminho entre as trevas. Tropeçamos em nós mesmos, perdemos a direção se não deixamos que o Cristo seja a luz da nossa existência. É isso que João começa dizendo. E por que a pertinência deste texto? João associa luz à graça, trevas a pecado, porque em perspectiva joanina e o que vai ser lido também na dogmática da igreja, nós, por nossa desobediência, nos colocamos num estado de trevas, que é apresentado na dogmática como IMC. E aqui eu não estou me referindo das trevas, das gordurinhas que nós vamos juntando e que são difíceis da gente, depois dos 25 anos, queimar. Não é IMC no sentido de índice de massa corpórea, mas ignorância, malícia e concupiscência. Na perspectiva dogmática, estas três expressões são trevas na nossa existência. Ignorância, não é? Nós temos uma dificuldade de ver as coisas como elas são, inclusive quando somos violentados pelas nossas próprias certezas, a gente acha que tem verdade e violenta o outro com a nossa presunção. A malícia, não é? Há uma tendência muito humana em nós de sermos maliciosos, ou seja, de termos um deleite no mal, e qualquer pessoa que disser que não é assim está chamando o próprio Deus de mentiroso, não é? Dos dogmas da igreja, o único que a gente nunca pode duvidar é o dogma do pecado, não é? Basta ter sogra e vizinho no apartamento de cima para saber que a gente, quando quer ser mal, a gente consegue, não é verdade? E concupiscência, quer dizer, nós tendemos, não se denuncie, viu? Porque senão vai ficar bravo com ela. Mas, brincadeiras à parte, a concupiscência, quer dizer, há uma tendência nossa a buscar o prazer no lugar errado. Quer dizer, a gente tende a, em nome do próprio prazer e da própria realização, nos afastarmos daquilo que é o bem, em nome daquilo que é bom para nós. Isso tudo, não é? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, avareza da vida, é o que João apresenta no seu evangelho como trevas, e que cada um deve investigar na própria existência. Lá onde nós estivermos percebendo que estamos sendo sufocados pelas nossas certezas, é preciso deixar que haja luz. Lá onde, em nome dos nossos afetos desordenados, nós estivermos nesta balança, sendo muito mais maus do que bons, é preciso que haja luz. Lá onde nós estivermos escravos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, é preciso que haja a luz. Aqui não se trata de uma dimensão moralista, se trata de que cada um de nós tome consciência de que temos trevas em nossos corações e que, por conta dessas próprias trevas, a gente pode perder o rumo da nossa existência, das nossas relações, naquela vida que recebemos da parte de Deus. Todos temos trevas. É por isso que precisamos de leis, orientações, ensino, coerção e a graça divina, porque as trevas moram em nós, e não só na nossa cunhada. Aqui, nesta festa dos Santos Inocentes, há um insigne paradigma na Bíblia
de alguém que deixou-se dominar pelas trevas, e é Herodes. Herodes é o exemplo de um homem que vive nas trevas. É um tirano, cego pelo ódio. Em nome da própria fome de poder, manda matar os inocentes. Manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Imagine a loucura, o ensandecimento de um homem que, por medo de perder o próprio cargo, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Herodes cobre o leito dos santos inocentes com sangue e com dor. O texto do Evangelho de Mateus, que nós acabamos de escutar, é muito poético. Talvez porque estamos apressados, não nos atemos ao detalhe, mas ele, neste último versículo, diz, citando Jeremias: ouviu-se um grito em Ramá, um choro e um grande lamento. É Raquel que chora pelos seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. O texto está presentificando a dor do útero das mães, que perdem os seus filhos por conta de um motivo fútil. E evoca a Raquel, que é a mais doce das matriarcas, porque Sara era uma mulher de gênio forte, brigava o tempo todo com Abraão porque ele era meio frouxo, não é? Uma coisa, evidentemente, muito difícil da gente imaginar, uma mulher que é mais inteligente que o marido. Coisa que a gente vê raríssimas vezes, não é? Um homem que não sabe para onde vai. A Rebeca era muito espertinha, inclusive ela faz os próprios filhos brigarem entre si, Esaú e Jacó. Ela gostava mais de Jacó e aí engana os filhos e o marido. Agora Raquel não é? Raquel era muito doce, não do ponto de vista de uma mulher bela e recatada do lar, mas da nobreza de alma. Jacó, quando a vê, se apaixona por ela e vai até o sogro dizendo assim: se for preciso, eu sirvo 7 anos por conta dessa mulher. Olha que coisa interessante, não é? Camões, um dos seus poemas, diz, não é? Nesse serviço de Jacó buscando casar-se com Raquel, ele diz: mais anos Jacó serviria, se não fosse para tão grande amor, tão curta a vida. Portanto, é a expressão de uma mulher diferenciada na perspectiva das Sagradas Escrituras e que tem uma dor, ela não pode ter filhos. E ela sofre muito com isso na Bíblia. E nesse seu lugar de não poder ter filhos, Deus a visita e a faz dar à luz a 2 patriarcas importantes, Benjamim e antes deles José do Egito. Não é? Você não sabe quem é, assista a novela da Record que você vai aprender, brincando. Mas enfim, e nesse lugar então, de um Deus que se comunica com as dores humanas, que se revela no útero seco dessa matriarca, um Deus que é promessa de amor e de poesia, visita-se a dor. Portanto, a tirania de Herodes é o assassinato de crianças, mas também uma insubordinação contra o amor de Deus, que visitou o útero seco da matriarca e continua ao longo da história das Escrituras concedendo fertilidade, amor e graça. Portanto, é um atravessamento na arrogância da matriarca e também da história do Deus que se comunica nos úteros secos e que faz da morte brotar a vida. É essa poesia, essa perspectiva bíblica que se reporta a Mateus para dizer do ensandecimento, das trevas que habitavam o coração de Herodes. Aqui nós nos lembramos de Hamlet, não é? Quando ele diz que é nos grandes que a loucura deve ser vigiada. Prestemos atenção nisso, né? Sobretudo quando tivermos poder em nossas mãos, porque o poder atrai o pior e corrompe os melhores. É como uma droga. Às vezes até poderia dizer pior do que um entorpecente ou do que a energia sexual, porque o poder nos deslumbra. Quantas pessoas, evidentemente, não no parlamento brasileiro, não é, mas no parlamento da Dinamarca, ficam anos querendo se reeleger em cargos e usurpam, corrompem, manipulam, roubam, assassinam. Então é isso, o poder corrompe, não é? Todo poder corrompe e todo poder absoluto corrompe absolutamente, lembra o Lord Acton. E Cristo, então, no Evangelho de Marcos, vai nos lembrar: tomai cuidado com o fermento de Herodes. Portanto, vejamos, hein?
que toda corrupção, todo assassinato que podemos fazer da vida do outro, toda desconsideração da empatia, começa em pequenos atos, onde o outro vai se tornando um instrumento do nosso prazer, onde nós vamos sendo indiferentes às suas dores, onde nós vamos imaginando que o mundo e que as pessoas existem apenas para confirmar as nossas expectativas e o nosso desejo. É neste lugar que inicia-se uma tirania que não haverá de ter fim. Em sentido diverso, vemos no Evangelho, nestes desencontros, em meio à ambição e à corrupção de Herodes, destaquemos hoje a figura de José. Porque José é um homem que, em meio à noite, tem lucidez. O bom José, da nossa querida e saudosa Rita Lee. Um homem que aprende a amar mesmo na desilusão, que na noite, nas trevas da própria ignorância, não é? Porque o primeiro desafio de José é conseguir entender como é que Maria aparece grávida. Hoje ele poderia dizer, será que ela era do Job? Porque como é que aconteceu? A mulher aparece grávida? Como assim? Mas ele confia. E mesmo nas trevas, José é capaz de ter lucidez. E a Bíblia diz que José é um homem justo. O justo é como uma luz, brilha como o sol, lembra o Salmo 111, não é? Portanto, irmãos e irmãs, neste tempo do Natal, pensamos também em nossas ignorâncias, em nossa malícia, em nossa concupiscência, em nossas corrupções, todos as temos, que desponte a lucidez de Deus. Não queiramos ser luz para nós mesmos, mas deixemos que a graça divina, este mistério tão sagrado e tão doce do Cristo nos visite e assim dissipe as trevas dos nossos corações. Assim, próximos daquele que é a luz, da própria luz, Jesus Cristo, também nós brilhemos, sendo um pouco menos holofote, na nossa sede de grandeza, cegando uns aos outros, mas tenhamos um pouco de estrela, um pouco de iluminação, de sensatez e de lucidez, tão necessária nestes tempos em que se amontoam as trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces.